SPSEC 2019, uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, envolvendo soluções e gás fora da CNTP. Vamos à leitura. Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico HCl, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado de hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, CO2, medido a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Ele dá a constante universal dos gases, 0,082 atm litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, e lembra para nós que para passar da temperatura de Celsius para Kelvin, você acrescenta aí 273. Esse analista fez as seguintes afirmativas. Temos aí 4 afirmações para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, nós temos aqui uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo soluções, gás fora da CNTP. Estequiometria é um assunto presente em todos os anos, portanto, em todas as provas da SPSEC. Então, você já sabe que vai encontrar uma questão de cálculo estequiométrico nas provas que você vai fazer. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, organizar as informações. Quais são as informações importantes aí que nós vamos anotar? Primeiro, ele disse aí que tinha uma solução de ácido clorídrico e ele forneceu 2 informações a respeito dessa solução. Ele disse que o volume da solução era 200 ml, portanto, 0,2 litros, procure passar o volume sempre para litro, e ele diz que a molaridade dessa solução, que é a concentração em mol por litro, é de 2 mol por litro. Essas informações são clássicas. A partir da molaridade do volume, já vai dar para você encontrar o número de mol. Se existem 2 mols de ácido clorídrico em 1 litro de solução, quantos mols de ácido clorídrico vão existir em 0,2 litros de solução? Você pode encontrar aí essa informação, que com certeza nós vamos precisar dela, que é o número de mol de ácido clorídrico, por regra de 3, ou usando a forma da molaridade. Outra informação importante que ele dá também a respeito do CO2. Ele diz o volume de CO2 produzido, que é o volume de gás carbônico, 6,15 litros, e esse volume, o volume de um gás, depende da temperatura e da pressão às quais ele está submetido. Ele diz que a temperatura é 27 graus Celsius. Então, vamos logo somar com 273, que aí a temperatura é 300 Kelvin. E dá a pressão 1 atm. Não está na CNTP, porque a temperatura da CNTP é 0 graus Celsius. E a pressão 1 atm. A temperatura é 27, que dá 300 Kelvin. E ele dá a constante universal dos gases, que você, logicamente, não precisa decorar, que é 0,082 atm, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, que são as unidades dessa constante. Ok, então a partir dessas informações, qual é o primeiro passo que nós vamos dar para resolver essa questão? Nós temos aí 4 afirmações, né? A primeira delas já dá logo para a gente fazer, porque com certeza nós vamos precisar. Ele diz qual é a equação química que ocorreu quando ele misturou o ácido clorídrico e o bicarbonato de sódio. Ele dá essa reação. Logo de cara já dá para você ver que essa afirmação 1, que eu vou já detalhar, está falsa, porque o bicarbonato de sódio não é o Na2CO3. Na2CO3 é o carbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o NaHCO3.
que é também chamado de hidrogênio ou carbonato de sódio. Por isso que ele diz também aí, no enunciado ele diz, olha, bicarbonato de sódio ou hidrogênio ou carbonato de sódio. Então, a primeira alternativa, que é a reação que ocorre, que você vai ver essa reação que eu quero fazer, que é uma reação de dupla troca. Mas antes, para organizar as informações, vamos logo encontrar informações que eu vou precisar, né? Vamos encontrar o número de mol do ácido clorídrico, vamos encontrar o número de mol do CO2, usando a equação geral dos gases, porque aí depois, o que precisar, eu já terei ali essas informações, tá bom? Então, primeiro passo, vamos encontrar o número de mol de ácido clorídrico presente na reação. Para ficar bem organizado, eu sempre vou anotar o que encontrar, tá bom? Vou colocar até com o pincel azul, para dar um contraste legal de cores. Item 1, eu vou colocar encontrar o número de mols de HCl que estava presente na solução. Como eu disse para você, eu posso encontrar esse número de mol ou por regra de 3, como? A partir da molaridade, eu sei que existem 2 mols de HCl presente aonde? Em 1 litro de solução. Em 1 litro de solução. Se existem 2 mols de HCl em 1 litro de solução, quantos mols de HCl estarão presentes em 0,2 litros de solução? Daí a importância de você ter passado o volume para litro, né? Então, esse X vai dar 2 vezes 0,2, 2 vezes 0,2, vai dar 0,4 mol de HCl. Então, essa é uma informação importante, saber quantos mols de ácido clorídrico estão presentes na solução. É por isso que essa informação é clássica. Sempre que você encontrar numa prova a molaridade e o volume, é como se ele estivesse dizendo, encontre o número de mol daquele soluto. E qual seria a segunda possibilidade? Só por curiosidade, uma observaçãozinha, né? É bom você conhecer qual é a definição de molaridade. Molaridade é o número de mol do soluto, que a gente representa por N1, dividido pelo volume da solução em litros. Essa é a definição, é a fórmula de molaridade. Então, a segunda possibilidade, que para você encontrar o número de mol do soluto, bastava multiplicar a molaridade da solução pelo volume da solução. Então, isso é clássico. Multiplique a molaridade e o volume, que você encontra o número de mol. E a rigor, foi isso, daria a mesma resposta. Qual seria a molaridade? 2 mol por litro. Qual seria o volume da solução em litro? 0,2. 2 vezes 0,2 daria 0,4 mol de HCl. Então, encontramos aí uma primeira informação importante, encontramos o número de mol de HCl. Segunda informação que eu também já quero encontrar é encontrar o número de mol de CO2 produzido. Ele deu o volume de CO2 produzido. Mas no cálculo estequiométrico, geralmente a gente trabalha com mol, que é bem mais prático, porque são números, depois que a gente balanceia a reação, facilmente você encontra algum resultado que você queira. Então, eu vou encontrar o número de mols de CO2 formado, ok? Daqui a pouco eu escrevo essa reação, que é a reação do ácido clorídrico com o bicarbonato de sódio, que você vai ver que vai produzir CO2. Ele até dá uma dica, o CO2 é formado a partir da decomposição do ácido carbônico, que você vai ver que um dos produtos formados nessa reação é o ácido carbônico, H2CO3. Só que o ácido carbônico é um ácido instável, que se decompõe em água e CO2, por isso que essa reação produz CO2. Então, nós já encontramos o número de mol de HCl, vamos encontrar agora o número de mols de CO2 formado. Para eu encontrar o número de mols, se eu tenho a pressão, o volume, a temperatura, a constante universal dos gases, qual é a equação que nós vamos usar? PV igual a nRT, né? Que é a equação geral dos gases. PV é igual a nRT. Pressão, volume, número de mol, o R, que é a constante dos gases, e a temperatura, que tem que estar em Kelvin. Então, quanto é a pressão em atm? 1. Substituir. Quanto é o volume em litro?
6,15. Quanto é o número de mol de CO2 formado? É o que eu quero. Quanto é a constante dos gases? Veja que a pressão tem que estar em ATM, que é a unidade da constante. O volume tem que estar em litro, que é a unidade da constante. A temperatura tem que estar em Kelvin, né? E o número de mol, que nós vamos encontrar, o número de mol do CO2. Então, a constante dos gases, 0,082. E a temperatura em Kelvin, nós somamos 27 com 273, deu 300 Kelvin. Quanto é que vai ser esse N? Esse N vai ser 1 vezes 6,15, dividido por isso daqui, que dá 24,6. Né? Então, já vou ver aqui de trás para frente. O N vai ser 6,15, melhorar aqui esse número, 6,15, dividido por 300 vezes 0,082, como se fosse 3 vezes 8,2, né? Desloca a casa, duas casas decimais, 3 vezes 8,2. 3 vezes 8,2 dá 24,6. Então, a rigor, nós vamos dividir 6,15 por 24,6. 6,15 por 24,6, nós vamos encontrar 0,25 mol de CO2. 0,25 mol de CO2. Então, pronto. Tá aí duas informações, com certeza, muito preciosas para mim, que são o número de mol de HCl que estava presente na solução e o número de mol de CO2 que foi formado, né, nessa reação. Então, agora sim, vamos escrever a reação, porque agora, com essas informações, eu já posso começar a trabalhar com o meu cálculo estequiométrico. Ele diz no enunciado aí, ó, que pegou 200 ml de uma solução de ácido clorídrico e colocou para reagir com o bicarbonato de sódio. Então, vamos fazer essa reação. Ácido clorídrico, HCl, colocou para reagir com o bicarbonato de sódio, que é um sal muito conhecido, e cujo nome oficial é hidrogenocarbonato de sódio. Então, por isso que o primeiro item já está falso, porque na reação que ele dá aí, ele coloca o ácido clorídrico para reagir com o Na2CO3. Na2CO3 não é o hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, é o carbonato de sódio. Então, eu vou até começar já a organizar aqui as informações, né? São 4 itens, eu vou colocar aqui no cantinho. 1, 2, 3 e 4. O primeiro item a gente já vê logo de cara que está falso, porque nós vamos completar a reação e ele já errou aí o reagente, não é Na2CO3, é NaHCO3. Alexandre, será que eu conseguiria fazer essa reação? Com certeza você conseguiria, porque é uma reação de dupla troca. Numa reação de dupla troca, você pega o positivo de um e troca com o negativo do outro e vice-versa. Então, aqui é um sal, hidrogenocarbonato, o sódio, o NOx dele, a carga dele é 1+, ó, e o bicarbonato é 1-, tem que zerar, né? Uma carga positiva e uma carga negativa. O ácido clorídrico não é um composto iônico, mas eu vou colocar o NOx. O NOx do cloro é -1 e o NOx do hidrogênio é +1. Então, você pega o positivo de um e junta com o negativo do outro e vice-versa. Então, vamos lá. Pegando o positivo daqui com o negativo desse daqui, nós vamos ter o quê? NaCl. Então, um dos produtos dessa reação é o NaCl. Sal de cozinha. NaCl. Qual é o outro produto dessa reação, Alexandre? Junte, ó, o positivo de um com o negativo do outro. Se você juntar H+ com o bicarbonato, junte os dois, vai dar o quê? Ó? H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele chegou a dizer aí na questão que iria ser produzido o ácido carbônico. Alexandre, por que você está colocando o ácido carbônico entre colchetes? Isso é para indicar que aquele produto é instável. A gente nunca escreve ácido carbônico no produto de uma reação, que na verdade ele acaba se decompondo em água e CO2. Mas antes de colocar água e CO2, fazer uma reação de novo, vamos logo aproveitar e balancear essa reação, que é fácil de fazer.
Por quê? A gente pode começar aqui, por exemplo, o sódio já está balanceado. Um sódio, balanceado o sódio. Cloro, um cloro, um cloro. Carbono, um carbono, um carbono. 3 oxigênios, 3 oxigênios. A reação está balanceada. A proporção é de 1 mol de ácido com 1 mol do sal, produzindo 1 mol de sal de novo, só que agora é o cloreto de sódio, e 1 mol de H2CO3. Só que eu vou reescrever essa reação, por quê? Agora eu já vou colocar os coeficientes estequiométricos, que é 1 mol de HCl aquoso, reagindo com 1 mol de bicarbonato de sódio aquoso, produzindo 1 mol de NaCl, e no lugar do H2CO3, o que é que eu coloco? Água mais CO2. Então, ó, é bom que você saiba disso, tá certo? O ácido carbônico, ele se decompõe espontaneamente em água e CO2. Pode ver que está tudo ok, ó. H2CO3, né? Ele se decompõe em água e CO2. Proporção 1H2O e 1 mol de CO2. Então, está aí a reação que realmente ocorreu, que realmente prova que o item 1 da questão está falso. Corrigimos aí, não é o sal Na2CO3, é bicarbonato de sódio. Corrigido isso. Segundo item, para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Então, agora temos uma estequiometria para a gente verificar se é verdadeiro ou falso, né? Toda questão de cálculo estequiométrico, quando eu vou fazer, ó, eu destaco a primeira linha abaixo da equação. É nessa primeira linha que eu vou colocar as informações de acordo com o que ele estiver dando na segunda linha. Então, ele diz assim, ó, para a formação de 6,15 litros de CO2. Só que nós já sabemos, ó, que 6,15 litros de CO2, nessa temperatura e nessa pressão, corresponde a quanto, meus amigos e minhas amigas? 0,25 mol de CO2. Então, eu posso vir aqui, ó, na segunda linha e colocar 0,25 mol de CO2. Aí ele diz que para produzir 6,15 litros de CO2, que é 0,25 mol de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Está aqui o bicarbonato de sódio. Será que realmente vão ser necessários X gramas? Ó? Não coloque só o X, porque no cálculo estequiométrico ele pode perguntar tudo. Qual a massa, qual o volume, quantos mols, quantas moléculas, quantos átomos, depende da questão. Então, se ele quer a massa, ele está dizendo que é 21 gramas, mas eu vou descobrir para saber se é isso mesmo. Qual a massa de bicarbonato de sódio que vai ser necessário para produzir 0,25 mol de CO2. Alexandre, de onde é mesmo esse 0,25 mol de CO2? Nós encontramos, né, que o volume de CO2 nessa temperatura e nessa pressão corresponde a 0,25 mol de CO2. Então, no cálculo estequiométrico, eu anoto o que ele dá na segunda linha. Ele deu 0,25 mol de CO2 e que é a massa de bicarbonato. Por que eu coloco na segunda linha? Porque agora, na primeira linha, ó, eu vou preencher com as informações. Se aqui é mol, aqui também tem que ser mol. Mol com mol. 1 mol de CO2. Né? Por isso que a reação tem que estar balanceada. Mol embaixo de mol. Aqui é grama, eu quero a massa, então eu tenho que colocar a massa. A massa de quê? De 1 mol de bicarbonato de sódio. E aí você não precisa decorar. Ele dá isso na questão, tá certo? Ó, o sódio é 23, o hidrogênio é 1, que são as massas atômicas. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, você vai calcular quanto é a massa molar do bicarbonato de sódio. 23 mais 1 mais 12 mais 48. 3 vezes 16, 48. Então, a massa molar do bicarbonato de sódio dá 84 gramas. Alexandre, de onde foi que saiu esse 84? É a massa molar do NaHCO3. 84 gramas por mol.
1 mol de bicarbonato de sódio pesa 84 gramas, que é 23, mais 1, mais 12, mais 48. Se aqui tivesse um 2, eu colocaria 2 vezes 84, que seriam 2 mols de bicarbonato de sódio. Por isso que a reação tem que estar balanceada. Em outras palavras, fácil da gente resolver. 84 gramas de bicarbonato de sódio, que é 1 mol, produz 1 mol de CO2. Quantos gramas de bicarbonato de sódio vai produzir 0,25 mol de CO2? Na hora da prova dá para fazer até de cabeça, né? Porque de 1 mol para 0,25 é dividido por 4, né? 0,25 é 1 mol dividido por 4, pois aqui também divide por 4. Quanto é 84 dividido por 4? 21 gramas. Quanto é que ele diz aí que está sendo necessário na questão? 21 gramas. 21 gramas de bicarbonato de sódio. Corretíssimo. Vamos deixar aqui, vamos multiplicar em cruz, ó. Sempre num cálculo estequiométrico você multiplica o produto dos meios dos extremos aqui, não é? Ó? Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Em cálculo estequiométrico você pode trazer esse grama um pouco mais para perto aqui, não é? 84 gramas. Então, no cálculo estequiométrico você pode raciocinar com muitas unidades, desde que você faça a correspondência. Grama, grama, mol, mol, grama, grama, litro, litro, etc. Ok? Então, quanto é que dá esse X? Esse X vai ser 84 gramas vezes 0,25 mol, né? 84 gramas vezes 0,25 mol dividido por 1 mol. Cancela mol com mol, ó. Nós vamos cancelar mol com mol. A resposta está em grama e aquilo que a gente já sabia. 84 vezes 0,25 é a mesma coisa que dividir 84 por 4. 84 vezes 0,25 dá 21 gramas de bicarbonato de sódio. Essa foi a massa de bicarbonato de sódio que reagiu. Lendo o item 2, ele disse o quê? Para a formação de 6,15 litros de CO2, que é 0,25 mol de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Item 2, item correto. Então, já temos aí uma afirmação falsa e outra verdadeira. Item 3 agora. Ele diz, essa reação é uma reação de oxirredução. E o ácido clorídrico é o agente oxidante. Pessoal, para ser uma reação de oxirredução, tem que haver variação do NOx, né? Quem se oxida perde elétrons, quem se reduz ganha elétrons. E se você olhar com calma, nessa reação não tem variação de NOx, não. Quer ver? Vamos lá. Vamos colocar aqui os NOx dos participantes. Vou apagar aqui as massas molares, que eu quero colocar aqui os NOx, né? Você não esqueça que o sódio é 23, o hidrogênio é 1, o carbono é 12, o oxigênio é 16, as massas atômicas têm que ser fornecidas na prova. Então vamos lá, NOx. A soma dos NOx numa substância tem que dar 0. O hidrogênio é mais 1, então o cloro é menos 1. O sódio tem NOx fixo, é mais 1. O hidrogênio também, mais 1. O oxigênio é menos 2. A maioria dos compostos, o oxigênio é menos 2. Quem me diz aí o NOx do carbono para que a soma dê 0? 3 vezes menos 2, menos 6. Vou anotar aqui pequenininho. 3 vezes menos 2, menos 6. Quanto é que tem que ser o carbono para que a soma dê 0? Se tem menos 6 aqui, tem que dar mais 6. Já tem mais 1, com mais 1 dá mais 2. O carbono está dando quanto? Mais 4. Então, o carbono deu mais 4. Vamos agora para os produtos. O hidrogênio, o sódio é mais 1, o cloro menos 1. Aqui, ó, tanto faz você fazer no ácido carbônico como na água e no CO2. No ácido carbônico, vamos lá. 3 vezes menos 2, menos 6. Hidrogênio é mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Quanto é o NOx do carbono para zerar? Mais 4. Veja que ninguém está variando o NOx. O hidrogênio é sempre mais 1. O sódio é sempre mais 1, o cloro é sempre menos 1. E quem fosse fazer esse cálculo aqui embaixo, ó, no NOx aqui embaixo, ia chegar nas mesmas conclusões. Observe, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, ó,
2 vezes mais 1 mais 2, com menos 2 zera. E o oxigênio é menos 2, menos 4, o carbono mais 4 para poder zerar. E aí eu pergunto, essa reação, que é uma reação de dupla troca, a rigor, é uma reação de oxirredução? E o ácido clorídrico é o agente oxidante? Se ele é o agente oxidante, significa que ele sofreu redução? Falso, ninguém variou o NOx. Nenhum elemento está se oxidando, nenhum elemento está se reduzindo. Se terceiro item falso, já temos o 1 e o 3 falso, porque essa reação não é uma reação de oxirredução. Detalhe, se o 1 e o 3 são falsos, né? 1 e 3 falsos, você tem que procurar os corretos, então onde tiver 1 e 3 você tem que já eliminar. Qual é a única alternativa que não tem nem o 1 nem o 3? É o item D de dado, dizendo que o 2 e o 4 são verdadeiros, mas nós vamos provar. Nós estamos aqui para aproveitar uma questão linda como essa. Observe que essa é uma das maravilhas das provas da SpaceX, né? Nós temos aqui uma questão de cálculo estequiométrico, onde nós trabalhamos com molaridade para encontrar o número de mol, trabalhamos com gás fora da CNTP para encontrar o seu número de mol, trabalhamos aqui com cálculo estequiométrico, escrevemos a reação de dupla troca, calculamos o NOx de todos os participantes e os NOx não variaram, portanto não é uma reação de oxirredução e com certeza esse item 4 vai ser verdadeiro. Para a gente marcar a letra D. Vamos agora para o item 4. Se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação, e nós já sabemos quantos mols de ácido clorídrico tem, se todo esse ácido clorídrico fosse consumido, porque ele diz que sobrou uma parte, né? Se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com o bicarbonato de sódio, o volume de CO2 produzido seria 9,84. Nós vemos que só foi produzido 6,15 litros de CO2, porque ficou uma parte de ácido clorídrico sem reagir, porque com certeza foi consumido todo o bicarbonato de sódio. Isso é uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagente e excesso. Só que ele já disse quem era o excesso. O excesso era o ácido clorídrico. A gente não trabalha com o excesso. A gente trabalha com o outro reagente, que é o que foi totalmente consumido. Pois vamos agora provar que esse item é verdadeiro, né? Vou escrever a reação mais uma vez. Ó. Ela já está escrita aí, então vai ser rapidinho. 1 mol de ácido clorídrico reagindo com 1 mol de bicarbonato de sódio, produzindo 1 mol de cloreto de sódio, que é o NaCl, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Está aí a reação toda bonitinha. Alexandre, eu já aprendi com você, sempre que a gente vai fazer uma questão de cálculo estequiométrico, depois que escrever a reação balanceada, você destaca a primeira linha e anota as informações dadas na segunda linha e depois preenche a primeira linha de acordo com as unidades da segunda. Isso, você é doutor e doutor em química. Então, o que é que nós vamos colocar? Se todo o ácido clorídrico fosse consumido, quanto de ácido clorídrico nós queremos que seja totalmente consumido? 0,4. Então, 0,4 mol de ácido clorídrico. No cálculo estequiométrico, sempre interessam duas informações, né? Uma que ele dá e uma que ele pede. Uma que ele dá, número de mol de HCl, aí ele diz, se todo o ácido clorídrico fosse consumido, 0,4 mol de ácido clorídrico, seria produzido 9,84 litros de gás carbônico? Será que seria produzido 9,84 litros de gás carbônico? Lembre-se, para a gente encontrar o volume, primeiro nós temos que encontrar o número de mol. Porque depois que a gente encontrar o número de mol, para encontrar o volume, do mesmo jeito que a partir do volume, 6,15, a gente encontrou o número de mol, se a gente encontrar o número de mol, rapidinho a gente encontra o volume. Então, a partir de 0,4 mol de HCl, quantos mols de ácido clorídrico de CO2 vão ser produzidos? E é fácil, porque mol por mol é rapidinho. Quantos mols de ácido clorídrico? Isso aqui é mol, aqui tem que ser preenchido com mol. 1 mol. Se aqui é mol, aqui tem que ser preenchido com mol. 1 mol. Então, me responda sem fazer conta se 1 mol de ácido clorídrico produz 1 mol de CO2. 0,4 mol de ácido clorídrico vai produzir quantos mols de CO2? Se é de 1 para 1, 0,4, correto? Então, já posso colocar aqui, esse x vai ser 0,4 vezes 1 dividido por 1, né? Então, 0,4 mol de CO2
é o volume de CO2 produzido. É isso que a gente quer? O volume de CO2 produzido? Ou é isso que nós queremos? O número de mol de CO2 produzido? Não, nós queremos o volume. Por que eu quero o volume? Porque ele está dizendo aí, e a gente até já sabe que tem que ser verdadeiro, que vai ser produzido 9,84 litros. Como é que eu descubro, Alexandre? Lembra, você tem o número de mol, tem a temperatura, tem a pressão. Usa a equação de Clapeyron de novo. Aí vou eu, ó. PV é igual a nRT. Quanto é a pressão? 1 atm. Quanto é o volume? É o que eu quero descobrir, para saber se esse 9,84 está certo. Quanto é o número de mol? Acabamos de encontrar. 0,4. Quanto é o R? 0,082. Quanto é a temperatura em Kelvin? 300. Uma vez V. Quanto é que dá esse volume? 0,4 vezes 24,6, né? 300 vezes 0,082 dá 24,6, a gente já tinha feito essa conta ali, ó. Então, se você multiplicar 24,6 vezes 0,4, eu fiz essa multiplicação aqui, 24,6 vezes 0,4, para a nossa surpresa, sabe quanto é que dá? 9,84 litros de CO2. Surpresa é brincadeira, né, pessoal? Por quê? Porque nós já sabíamos que o item 4 tem que ser verdadeiro, e é verdadeiríssimo porque, o que é que ele diz? Se todo o ácido clorídrico fosse consumido, que é 0,4 mol de ácido clorídrico, foi a primeira informação que a gente calculou. Nessa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84, sim, que corresponde a quantos mols de CO2? 0,4 mol. Então, o item 4, verdadeiro, nós marcamos 2 e 4 como verdadeiro, letra D de dado. Então, mais uma vez, nós temos que olhar para essa questão, que eu fico aqui no cantinho para você ver toda a resolução, depois no outro cantinho para você ver toda a resolução e dizer, é uma questão muito bonita. Quem resolve uma questão dessa, né, que envolve cálculo estequiométrico, massa, mol, gás fora da CNTP, usamos 2 vezes a equação de Clapeyron aqui para encontrar o número de mol de CO2, aqui já para encontrar o volume de CO2. Então, resolver questões como essa lhe deixa preparado ou preparada para resolver qualquer questão de cálculo estequiométrico que vai aparecer nas futuras provas da SpaceX. Questão resolvida, item D de dado.